E neste vídeo nós vamos fechar a série de estudos do Evangelho do Senhor Jesus segundo o evangelista Marcos, capítulo 8, versículo 34, onde está registradas as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E nós iremos falar do terceiro e último aspecto de um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas antes vamos dar uma breve recapitulada nos aspectos que já falamos anteriormente. Mas, caso você queira um estudo mais detalhado, mais minucioso sobre esse texto do Evangelho de São Marcos 8,34, basta acessar a revista Ensaios Teológicos, o ano de 2016, volume 2, número 2, e ver o artigo Implicações do texto do Evangelho de São Marcos 8,34 para a igreja hoje. E esse foi um artigo que eu tive o privilégio de escrever e vê-lo publicado. E o link desse artigo está na descrição deste vídeo. E no primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre o primeiro aspecto de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que é negar o eu. E falamos na ocasião que enquanto a ética pós-moderna ela é regida pelo eu, dizer não a si mesmo, dizer não às nossas vontades egoístas, dizer não às tentações é um dos aspectos de um verdadeiro discípulo de Cristo. E já no segundo vídeo nós discorremos no segundo aspecto apresentado pelo próprio Senhor Jesus, que é estar preparado para enfrentar o sofrimento, isto é, levar a cruz. E nós devemos estar preparados para passar pelos infortúnios, pela rejeição, pela perseguição por causa de Cristo, por causa do seu Evangelho, até mesmo com a implicação da morte. E isto é levar a cruz, o segundo aspecto de um verdadeiro discípulo de Cristo. E agora nós vamos dar continuidade, finalizar essa série de estudos do texto do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 34. E o terceiro aspecto de um verdadeiro discípulo de Cristo é seguir os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. E no versículo 34 do capítulo 8 de São Marcos, o Senhor Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, e ele finaliza esse versículo dizendo: siga-me. E o verbo imperativo seguir, no grego, akoluteo, significa ir atrás, ir após alguém. É acompanhar alguém que toma a frente e determina a direção. Significa ser um seguidor, ser um discípulo de alguém no sentido de aderir os seus ensinamentos e promover a causa desse líder. Seguir a Cristo implica em obedecer seus ensinamentos, em obedecer suas doutrinas. Porém, como iremos obedecer aquilo que nós não conhecemos? Vivemos dias de alta taxa de analfabetismo bíblico. E são igrejas cheias, mas poucos discípulos de Cristo. Seguir a Cristo é tomar a sua direção, é aderir aos seus ensinamentos. Seguir a Cristo é ser um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, um protótipo do sumo pastor, do nosso líder por excelência. Seguir a Cristo não é aderir a movimentos, não é fazer parte de ministérios, não é carregar a Bíblia, não é ir à igreja simplesmente. Essas coisas são apenas consequências de seguir a Cristo. Porém, seguir a Cristo é conhecer os ensinos do Mestre, obedecer e propagar. Seguir a Cristo implica em obediência, em abraçar o Evangelho, em viver o Evangelho, propagar o Evangelho. Seguir a Cristo não é uma alternativa, mas o caminho a prosseguir. Seguir a Cristo é tomar a direção de abnegação, de renúncia e sofrimento. Seguir a Cristo é conhecer, obedecer
e propagar os seus ensinamentos. Portanto, o Senhor Jesus, Ele nos chama a negarmos o nosso eu, a tomarmos a nossa cruz e a segui-lo. Peçamos perdão por nosso egoísmo, peçamos perdão por não carregarmos a nossa cruz, peçamos perdão por não segui-lo, e que o Espírito Santo desperte a sua igreja e convença o pecador a se voltar ao Senhor e Salvador Jesus. E neste dia 25 de dezembro, em que se comemora o nascimento do Senhor e Salvador Jesus, uma data marcada pela troca de presentes, uma data marcada por vestir roupas novas, uma data marcada por casas arrumadas, mesas fartas, pelo menos por alguns. Muitas vezes aquele quem deveria ser homenageado, reverenciado, presenteado, ele fica como coadjuvante e não como protagonista. E que venhamos a despertar e presenteá-lo com nossa devoção, tornando-nos verdadeiros discípulos, negando o nosso eu, tomando a nossa cruz e seguindo o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos nessa dimensão, a vivermos essa realidade, de buscarmos ser a imagem do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Se não sei o caminho, eu dependo de ti pra seguir. Não entendo os meus passos, meu desejo é te ouvir. Se não sei como devo andar, você me aponta o caminho, um lugar. Vai comigo pra eu não me perder, meu refúgio e sombra. Quero ser tua imagem, quero viver em ti. Santidade, justiça, do princípio ao fim. Quando há medo e angústia no meu espírito, eu ouço tua voz. Não há dor que eu não possa vencer, maior é o que está em nós. Abraçado ao meu irmão, sinto a força do amor que ultrapassa o porquê. Quero ser tua imagem, quero viver em ti. Santidade, justiça,